Opa, e aí galera, tranquilo? Beleza? Na paz? Então é o seguinte, hoje a gente vai usar o Photoshop aqui e vai ser um tutorial aqui, vai ser uma aula bem legal de social media para a igreja. Então a gente vai fazer uma peça aqui para ir pro Instagram e é bem útil assim porque as igrejas estão usando muito o Instagram, estão colocando muita informação, estão colocando muito evento lá. Isso aí acaba alcançando muitas pessoas e o pessoal às vezes pergunta por lá onde é e acaba conhecendo as igrejas e tal. Então tem sido muito usado assim para como uma ferramenta mesmo de divulgar eventos, de divulgar os cultos normais, enfim, divulgar tudo que está acontecendo lá. Se sua igreja não tiver, já dá um jeito de estudar aí, começa a produzir conteúdo porque é bem legal, tá? Vamos fazer essa arte aqui, ó. E qual que é a ideia hoje? A gente vai refazer essa arte aqui, a gente vai falar por que as coisas foram para cá, para lá, e por que fazer isso. Só que a ideia hoje é produzir uma arte que seja fácil, rápida da gente fazer e que fique bonito. Essa aí, por exemplo, bem tranquila da gente fazer e fica bem legal, tá vendo? Que ela ficou bem bonita, então quando você jogar lá dá um impacto bem legal e é bem fácil de fazer. Então talvez você não mexe muito ainda no Photoshop, por exemplo, ou está começando a mexer, ou até porque está sem tempo, você precisa fazer uma peça rápida. E hoje a gente vai falar sobre isso e alguns conceitos aqui, legal? Então beleza, já inscreve aí no canal, coloca para seguir lá no Instagram também, o link vai estar aqui embaixo aqui, porque lá a gente fica discutindo aí sobre os conteúdos que vão vir para cá, você pode sugerir, se tiver dúvida, manda tudo lá. A partir disso aí a gente vai fazer mais vídeos, vai fazer mais coisa para trazer para cá, legal? A ideia é trazer os próximos vídeos aí desse projeto de social media para a igreja. Mas a gente vai conversando lá, principalmente no Instagram, e a gente vai atualizando os conteúdos, beleza? Combinado? Então beleza. Espero que você já tenha se inscrito aí. Seguinte, a gente vai fazer uma arte fácil. A ideia hoje é que ela seja fácil. Qual que é a primeira coisa que você precisa saber para sua arte ela ser bonita, para sua arte ela ir para a rede social e ter um impacto, para sua arte ficar boa? A primeira coisa que você precisa saber é que os itens que você vai usar precisam ser bons. A gente vai montar sempre nos vídeos aqui usando coisas do Photoshop. A gente não vai ficar pegando aquele monte de coisa no Google não, tá? A gente vai pegar uma imagem, vai pegar alguma coisa para trabalhar em cima. Legal, não tem problema não. Mas a gente não vai ficar lá baixando textura, baixando camada, baixando aquele monte de coisa para poder colocar aqui não, tá? A gente vai criar mesmo. Então a gente precisa que os elementos que a gente usem para criar, que a gente vai usar para criar isso, que sejam elementos bonitos. Por exemplo, a imagem. Aqui no fundo, tá dando para ver, ó, tem uma imagem aqui no fundo. Se eu pegar qualquer imagem aqui no fundo, vai me atrasar, não vai ficar bonito e não adianta o esforço que eu fizer aqui que a coisa não vai acontecer. Agora, quando a minha imagem já é bonita, eu já estou trabalhando a partir de alguma coisa que é legal. Então fica muito mais fácil da gente fazer esse tipo de conteúdo mais rápido, tá? E não quer dizer que ele necessariamente vai ser ruim, só quer dizer que foi mais fácil para a gente fazer. Então a gente vai, primeiro, pensar sempre na imagem que a gente vai usar no fundo, vai pensar no tema que a gente está criando. As coisas têm que conversar entre si. Então, se eu fiz uma arte aqui, essa, por exemplo, é culto de ceia, não adianta eu simplesmente chegar aqui e pôr uma bola de futebol. A coisa não vai conversar uma com a outra, não vai ficar nada a ver um contexto com o outro e não vai ficar legal, entendeu? Então pensa nisso antes. A segunda coisa que a gente vai pensar, e é bem igual à primeira, bem no mesmo sentido, é eu vou usar coisas legais, é a primeiro sentido, eu vou usar coisas de qualidade, vou pegar imagens igual essa, eu peguei num banco de imagem gratuito, vou usar as boas imagens que a gente tirou lá nos cultos, das câmeras, ou de um bom celular que alguém tirou foto, vou usar imagens boas. Legal, já sei. Agora a segunda coisa é vou usar boas imagens para o projeto que eu estou fazendo. É bem óbvio também, mas é uma coisa que dá muita diferença. Então, eu vou fazer aqui uma imagem para postar no Instagram. Eu sei que ela é uma imagem que é quadrada. Você não sabia, agora você está sabendo. É uma imagem que é quadrada. Quando eu for escolher a imagem que eu vou pôr no fundo, igual essa daqui, por exemplo, que eu usei, eu já pensei nisso. Porque se eu pegar uma imagem que vai ficar com não vai dar um enquadramento legal, vai me tomar muito tempo para mim ficar editando muita imagem, traz para cá, tira coisa do fundo, arrasta para lá, para a imagem do fundo, que não é nem o nosso objeto principal, ficar uma coisa aceitável, entendeu? Então eu não preciso disso. O meu objeto principal é a palavra ceia, porque eu estou falando de ceia. Então o fundo já conversa com o objeto, ele só ilustra isso.
Então só aqui, só de colocar a palavra ceia e colocar o fundo na hora que a gente montar, vocês vão ver que dá uma baita diferença e é muito fácil de fazer, rapidão, beleza? E aí eu selecionei uma outra imagem aqui, só para vocês entenderem o que eu estou falando, de enquadramento, por exemplo, que é uma logo que a gente vai usar. A gente vai usar essa imagem aqui, ó, essa que está no projeto. Eu estava buscando uma outra, eu achei, enquanto eu estava buscando aquela imagem, na verdade, eu achei essa daqui também, achei bem legal, só que a gente não vai usar ela agora, tá? Porque nosso objetivo aqui é um pouquinho diferente. E essa imagem aqui é uma imagem qualquer que eu peguei do Google, só para a gente ver a diferença. Vamos lá, abrir o projeto aqui. O meu Photoshop já tem aqui nos salvos o tamanho, então eu abro aqui uma imagem quadrada, tipo 800 por 800, o 1000 por 1000, coloco uma resolução lá dos 100 pixels por legada e tal, e tá feito meu projeto, tá? Tem nenhum mistério nisso aqui. No Google também tem os tamanhos, qualquer coisa. Se tiver dúvida, manda aí embaixo também, a gente vai conversando e vai ajustar isso, beleza? Legal, a gente abre o nosso projeto aqui no Photoshop com a tela em branco. Aí daqui a gente vai fazer aquela arte usando só o fundo, claro, mas o resto tudo a gente vai criar aqui, bem facinho, legal? Só antes da gente fazer, vou colocar aqui essa imagem para você ver. Por que eu estou te falando de que você tem que pensar no que você está fazendo antes? Porque essa imagem aqui, se eu for utilizar ela, eu vou ter dois problemas. Primeiro problema, ela não preenche tudo. Tá vendo aqui, ó, que estou rabiscando de vermelho? Pois é, estou rabiscando aqui de vermelho, é porque ela não preenche tudo, tá vendo? Tem um espação em branco aqui, quer dizer que a minha imagem, ela não está preenchendo todo o espaço da arte que eu preciso. Isso é um problema, mas é fácil da gente resolver, porque eu posso simplesmente vir aqui e aumentar a foto. Então agora a foto está preenchendo todo o espaço. Legal. Só que eu ainda tenho outro problema, tá? Essa imagem ela não está ficando bonita, porque ela não está com enquadramento legal. Eu aumentei ela e agora ela preenche tudo. Mas olha para você ver, essa imagem aqui, ó, corta algumas coisas daqui. Tá vendo que está cortado esse objeto? O pão que está aqui na frente está cortado. Cara, isso aqui tem um pedacinho cortado também. E além de não ser uma imagem de qualidade, ó, quando a gente dá um pouquinho de zoom, ela fica toda embaçada, tá vendo? Então de longe assim já dá uma agonia quando você fica olhando, porque você vê que ela tá meio embaçada assim. É porque você vê que é uma imagem que não tem muita qualidade. Eu posso resolver o problema de enquadramento enquadrando melhor. Então, ó, arredei para um lado, ficou melhor? Menos pior. Bom ainda não. Porque tem coisa cortando aqui, coisa cortando aqui, mas isso aqui já deixou de cortar, mas ainda não ficou legal para o nosso projeto. Vamos tentar para o outro lado. Se eu pôr bem aqui no canto, agora ficou menos pior ainda, porque nem tudo precisa aparecer o tempo todo. Então um objeto cortar um pedaço aqui não tem um problema. Só que aqui ainda tem coisa cortando e aparecendo demais, a gente tem pouco espaço para usar, por exemplo, o texto. E a gente pode trabalhar de várias formas para adaptar isso aqui, mas a nossa ideia hoje não é fazer isso. A nossa ideia é que a arte seja fácil de fazer, que seja rápida para a gente fazer. Então a gente vai cortar esse caminho todo e vai selecionar melhor uma imagem. Entendeu? A gente não vai ficar brigando para poder enquadrar a imagem, não. Então a gente vem aqui, pega a imagem que a gente vai usar no nosso projeto, vou aumentar ela para preencher todo o espaço da nossa arte também. Eu gosto sempre de deixar passando um pouquinho, tá vendo? Bem pouquinho, mas gosto de deixar passando. E aí a gente vai ver. Nossa, tem coisa cortando também e tal, mas se ela, vamos ver como é que ela enquadra aqui, olha. Tá vendo que ela enquadrou melhor? Porque eu tenho uma informação aqui. Essas informações que estão desfocadas, elas te puxam o olho para que não está. Então ela poderia fazer parte da nossa composição, só que para o que a gente quer, vai ficar mais legal se a gente for enquadrar assim, por exemplo. Tá vendo? Que aqui a gente já tem informação aqui, eu tenho espaço aqui, eu tenho espaço aqui. Então dá pra gente vir cá e preencher com os textos de hora e tal, sobre o que é nossa arte e tudo mais. Legal? Então beleza. A gente já poupou muito tempo, tá vendo? Que antes a gente ia ficar brigando para enquadrar a imagem, agora a gente já não tá. Pois é, poupa muito tempo para fazer isso. O que a gente vai fazer aqui nessa imagem?
Eu acho, na minha opinião, que ela vai ficar melhor se eu abaixar um pouco aqui, ó. Por que eu acho isso? Porque eu tenho muito espaço aqui, ó. E eu tenho mais ou menos espaço aqui também. É um bom espaço, mas aqui embaixo a gente não vai usar tanto. Então não preciso de deixar isso aqui desse tamanho, tá? Então o que que eu vou fazer? Eu vou descer um pouco aqui essa parte da mesa, onde estão os itens, e vou aumentar um pouco mais a imagem, para ela voltar a preencher nosso documento todo. Tá cortando um pedaço do trigo, mas não tem problema não. E aí, a gente já sabe que isso é só o fundo, né? Sabendo que é só o fundo, a gente já vai começar a trabalhar nos outros elementos aqui. E aí qualquer coisa a gente vai ajustando, tá? Nosso elemento principal é o nosso texto. No nosso caso aqui vai ser a palavra ceia. Certo? Só diminuir aqui o espaçamento da letra. Legal. Eu gosto muito de fazer isso aqui, ó. Eu seleciono a camada, por exemplo, do plano de fundo, do meu objeto principal, e eu alinho ele bem no centro aqui, ó. Tanto horizontal quanto vertical. Esse é o centro do meu documento, tá? O centro do meu documento, ó. Aqui e aqui, ó. Tá vendo? Aqui tá dando mostrando pra gente onde as linhas se cruzam aqui, é bem o centro do meu documento. Muitas das vezes eu uso bem o centro aqui, mas não é uma regra. E nesse caso eu tenho muita informação aqui em volta do vinho, do pão. Então eu não vou usar o centro do centro aqui. Eu vou arredar ela um pouquinho para lá, para ela não ficar pegando bem em cima. A fonte é uma coisa legal da gente poder sempre prestar atenção, porque a fonte ela tem que conversar com o seu projeto também. Vou usar uma fonte aqui que chama Big Nodal. Ela é muito usada, muito conhecida, e aí você já deve ter visto artes com ela por aí na sua timeline, né? Usei a Big Nodal, alinhei aqui mais ou menos onde eu quero. E aí, o meu fundo tem duas coisas que estão me incomodando. O que? Uma é essa luz que está aqui do nada. Aqui está tudo azul em volta aqui, ó. Deixa eu pegar outra coisa. Tá vendo que aqui está tudo azul, ó. E aí do nada tem uma luz aqui. Isso está me incomodando um pouco, então eu vou tirar ela. O Photoshop tem uma coisa chamada Content Aware. Não assusta com o nome, tá? Calma. Vou te explicar aqui como é que é e é bem mais fácil, ó. Eu peguei aqui a ferramenta de laço, tá? Se você clicar aqui no botão direito, laço. Ela deixa eu desenhar mais ou menos a seleção que eu quero, tá vendo? Então eu vou selecionar onde está aqui a luz. Selecionei, não precisa de ser certinho. Eu tô aqui na camada já no fundo, tá vendo? Eu vou usar o atalho que é o Shift Backspace. E tem algumas opções aqui. O que o Photoshop está me perguntando? Quando ele apagar isso aqui, apagar essa luz, o que virá no lugar? Vai vir uma cor de primeiro plano, que seria aqui o vermelho. Vai vir uma cor de plano de fundo, que seria o branco no meu caso, a paleta. Vai ser uma cor sólida, eu vou selecionar essa cor, o que eu quero no lugar. E a gente vai deixar na opção de sensível ao conteúdo. Isso é o Content Aware. Por quê? Porque o Photoshop ele vai prestar atenção no que está em volta para preencher isso aqui igual. E quando a gente dá OK, ó, a luz some de lá. A gente não sofreu para apagar aquela luz. E o Photoshop fez isso para a gente com um comando. E aqui ficou bem escuro aquele pedaço. Eu vou fazer de novo, ó. Eu achei que assim ficou mais legal. Tá vendo? Antes a gente tinha aqui uma luz ali do nada, tá vendo? E agora não. Agora ficou tudo bem azul, bem uniforme. E aqui a mesma coisa, ó. Tem uma coisa preta aqui no fundo. Pela foto a gente vê que é um ventilador. Mas eu vou fazer a mesma coisa para tirar esse borrão preto que está aqui. Seleciono ele, Shift, Backspace. Estou na opção aqui já de sensível a conteúdo, adaptação de cor e tal. É só dar OK. Viu que mudou a coisa toda? E aí mudou disso aqui.
Deixa eu voltar. Pronto. Mudou disso aqui para isso aqui, ó. Ficou bem mais limpo o nosso fundo, tá vendo? Com o nosso fundo mais limpo, vai ser mais fácil para a gente trabalhar as coisas que a gente quer. Bom, deixa eu alinhar ele um pouquinho mais para o canto aqui. Descer mais um pouquinho. Aqui eu acho que tá legal. Ah, mas descobriu aqui em cima. É bem pouco, então eu vou só esticar mesmo. Não vai dar tanta diferença, tá vendo, do nosso projeto? Então não tem problema assim não. Porque a nossa ideia hoje é fazer uma coisa que seja fácil pra gente fazer e rápido. Você lembra disso? Então legal. Já tem o meu elemento principal, que é meu texto de ceia. O fundo está conversando com ele, o fundo está falando sobre ceia também. Então o que a gente vai fazer aqui agora? Pôr as outras informações que são importantes. Então vou pegar aqui ferramenta de texto, vou digitar aqui culto. Colocar em cima aqui da palavra ceia. Vou usar uma outra fonte. Eu vou usar a Caviar Dreams. Tá? E vou deixar ele menor um pouco. Mais ou menos assim. Vou pegar a ferramenta de texto. Vou colocar D. Então, culto de ceia. Vou diminuir um pouquinho ainda. Eles estão com tamanhos diferentes, tá vendo? Então vou colocar mais ou menos igual aqui, ó, 45 para o culto, 45 para o dia. Selecionar os dois, eu vou apertar com as duas camadas selecionadas, eu vou apertar aqui Ctrl e a letra T de tamanho. Vou mexer no tamanho dos dois juntos, ó. Legal. Eu gosto de fazer sempre assim, usar dois tipos de fontes para as artes que eu estou fazendo, por exemplo. Não é uma regra. Eu só acho que não deve fazer aquele carnaval de fonte, que aquele negócio fica feio pra caramba lá. Não deixa carnaval lá pra Sapucaí. Não vamos usar isso com nossas fontes não, tá? E não tô nem falando do tipo da fonte, eu tô falando aquele monte de fonte. Aqui tem uma, aqui tem outra, aqui tem outra. Acho que fica ruim de ler, fica feio pra caramba. Então não usa esse trem não, tá? Usa pouca fonte, fontes que sejam legíveis para as informações pequenas, principalmente. Tudo isso aí a gente vai observar, tá? Então a gente fez as fontes aqui. Fez legal? Agora, se eu tirar a palavra de, você ainda entende a arte em si, que é culto, ceia. É bem objetivo assim, culto, ceia. Então não perde o sentido se eu tirar a palavra de. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção. Tudo que a gente for fazer não pode atrapalhar na leitura, por exemplo, das informações que a gente está colocando, tá? Então, já que o de não vai me atrapalhar na leitura, eu vou fazer uma coisa com ele. Eu vou virar o sentido dele. Vou colocar ele para baixo, por exemplo. O que eu fiz aqui foi, selecionei a camada do de, apertei Ctrl T e girei ele aqui com o mouse. Cliquei, arrastei aqui e vai para qualquer lado. Vou colocar para baixo. Vou diminuir um pouquinho ainda, porque estou achando que está grande. Mentira, deixa eu ver se esse tamanho aqui da palavra 6 fica legal. Um pouquinho menos, eu acho que vai ficar bom. Pronto, assim eu acho que tá legal. E o de, eu vou diminuir ele um pouco ainda, porque eu mudei o sentido, ele ficou bem maior que a palavra culto, tá vendo? Então eu vou diminuir ele aqui um pouco. E aí volto pra cá com ele. Palavra culto também. Então olha que legal. Só da gente virar o texto, a gente já saiu fora do padrão, a gente já está fazendo uma coisa bem fora da caixa. E fica bem bonito, tá vendo? Sem atrapalhar a leitura, sem nada. Vou diminuir só um pouquinho esses três aqui. E pronto. A gente não sofreu para enquadrar, a gente só escreveu o texto e diagramou de um jeito diferente, com uma palavra em cima, virou o sentido da outra. Super tranquilo de fazer. E a gente já tem uma arte que já está ficando bonita. Então, com coisas simples. Então, quando você trabalha com coisas boas, imagens boas, elementos bonitos, bonitos quando eu digo são de qualidade, não é aquela coisa toda serrilhada, não estou falando de formato, tá? Porque tudo tem que estar dentro do contexto, que aí se encaixam e fica legal.
Mas agora você está trabalhando com que negócio que fica tudo, quando você de longe já está vendo que está todo desfocado, todo pixelizado, não vai dar certo. Então escolhe bem o que você está fazendo, porque isso vai te poupar um baita tempo e vai fazer sua arte ficar bem mais bonita, tá? E aí a gente já fez aqui. Uma coisa que eu não fazia quando eu comecei a mexer no Photoshop, que eu comecei por brincadeira também, mas você precisa fazer é agrupe as coisas que você está fazendo, pelo amor de Deus. Porque depois que você pegar um projeto e tem um monte de camada uma em cima da outra, você não vai saber o que é o que. Então, está selecionado aqui meu texto, ó, Ctrl G. Opa, espera aí que não foi. Ctrl G, agora foi. Não mata ninguém, salva a vida de muita gente isso aqui, tá? E aí a gente pode renomear ainda, vou colocar aqui culto de ceia, para a gente saber o que é. E eu gosto muito de colocar um grupo com cor. Então, quando eu clico com o botão direito aqui, tem as cores aqui embaixo. Por exemplo, vermelho. Então tudo está dentro desse grupo, ficou aqui identificado com vermelho, tá vendo? Acho que para mim o visual fica mais fácil. Então às vezes eu estou mexendo numa coisa aqui no meio da arte, eu bato o olho aqui, eu já sei mais ou menos onde está a camada que eu quero, tá? Sem precisar ficar olhando nada. Então eu gosto muito de fazer. Então pronto, você percebeu que a gente tem dois elementos aqui, que é o fundo e o texto. Só isso, a nossa arte está quase pronta? Pois é, o que a gente vai fazer aqui para a gente finalizar ela é... Desculpa. Para a gente finalizar ela é colocar a informação que geralmente são importantes, que geralmente tem na arte. Por exemplo, dia e horário. Vamos colocar dia e horário e a logo. Então vamos lá. Mesma coisa que a gente vai fazer. Ferramenta de texto. Próximo domingo vai dar dia 10. Não sei quando você vai ver esse vídeo, mas fica sabendo aí. Ó. Dia 10 é no próximo domingo. 10 de novembro. Vou selecionar essas duas camadas aqui. Ctrl T. Vou diminuir. O que eu acho? E já percebi ali. O 10 ele é muito menor do que o novembro. Tá vendo? Então eu vou abreviar o novembro. Vou colocar só NOV. 9. Selecionar as duas. Vou alinhar aqui. Ó, já ficou tamanho mais próximo um do outro. Aí eu vou aumentar o 10. Aumentei o 10. Deixa eu selecionar os dois, tirar um pouquinho do canto. Aí eu vou ajustar um tamanho que eu acho legal. As artes que eu faço, eu gosto de ter uma referência. Então, assim, o tamanho aqui, ó, vou colocar o 10 e o horário, mais ou menos do tamanho do outro texto que eu tenho aqui. Não sei se você sabe, mas uma coisa legal que é duplicar a camada. Então, eu posso, tô com as duas aqui selecionadas, eu vou apertar o atalho Ctrl J. Agora eu tenho 4 camadas aqui. Duas são 10 de novembro e as outras duas também. Mas na hora que eu arrasto para baixo, ó, é só... Tá vendo que eu tenho duas vezes a mesma coisa? Mas agora é só eu trocar a informação. Então vou escrever aqui. Horas. 9 horas, por exemplo. Horas ficou muito grande. A gente diminui. Posso abreviar. Nesse caso aqui eu vou só diminuir. Tá? Chegar ele mais perto do 19. Pronto, achei legal. Vou selecionar essas 4 camadas e vem aqui, ó, para alinhar umas com as outras, para ficar bem alinhadinho. Você lembra do grupo? Ctrl G, ok, data, pronto, olha lá, tá tudo junto. E aí eu gosto de ter mais ou menos uma referência do tamanho, então vou pôr ela um pouquinho menor do que esse texto que eu tenho aqui, ó. Tá vendo? Posso descer uma régua aqui para ter uma ideia. Acho que aqui tá legal. O que eu estou achando? Estou achando que aqui está bem embolado. O que eu vou fazer? Tirei ele do canto. Vou descer um pouquinho, 19 horas. Subir um pouquinho, 10 de novembro. E vou colocar um traço aqui no meio. Simplesmente um traço. Vou pôr lá, ó, da cor da nossa letra, que é a cor branca. E ele está muito grosso. Deixa eu ver se ele tá legal assim.
Até que não ficou ruim não. Mas eu vou diminuir ele um pouquinho ainda. Deixa eu ver. 9. Acho que ficou mais legal. Tá vendo? Ainda tá bem grosso pra mim. Pronto, assim acho que vai ficar mais legal. E vou colocar ele um pouquinho mais largo. Ctrl T. Pra ficar do mesmo tamanho das outras lá. Tá me incomodando ainda porque eu tô achando ele bem largo. Então vamos deixar ele um pouquinho mais fino. Essas coisas assim é testando, tá? Não tem jeito não. Mas se você souber por que tá ali, o tamanho que você quer, então fica bem tranquilo. Vou colocar uma cor aqui no meu grupo. Vou pôr verde. Então legal. O que a gente fez aqui? Só colocou um fundo, diagramou o texto principal e colocou data e horário. Tá feita a nossa arte. Vou aumentar aqui um pouquinho o de ceia. Eu acho que ele é o nosso elemento principal, ele pode destacar mais. Tem bastante espaço na nossa imagem, ela é uma imagem que tem espaço no fundo. Vendo? Então, só um pouquinho menos. Aqui, ó. Acho que ela destacou legal agora. E aí a gente vai colocar o logo. Tem um logo aqui fictício aqui, só para a gente usar. Posso usar ele em vários lugares. Vou colocar ele no meio. Alinhei ele ali no meio. Vou diminuir ele um pouquinho porque eu estou achando grande. Porque isso aqui é a própria página que está colocando. Então ele não precisa de ser muito grande não. Ó. Vou mudar a cor. Então é só clicar aqui duas vezes. Ou clicar com o botão direito. Opções de mesclagem. Ou Blend Mode se você tiver com ele em inglês. E aqui tem sobreposição de cor. Se não me engano em inglês é Color Overlay. E aí eu cliquei, ele já eu posso escolher qualquer cor, tá vendo? No meu caso aqui já estava branco e é a cor que eu quero. E pronto, tá feita uma arte. A gente não gastou muito tempo, a gente fez com coisas simples. Agora o que você pode fazer aqui para diferenciar a sua arte, deixar ela bem legal, deixar ela com uma cara mais profissional? Eu não gosto do fundo sempre liso assim, então eu vou colocar aqui, ó, nesse terceiro aqui, quarto, desculpa. Esse quarto ícone é o ícone de ajustes, uma camada de ajuste. Eu vou clicar nele e colocar aqui, ó, padrão ou partner, se você tiver em inglês, tá? Vou escolher um aqui. Vou pegar este daqui, ó. E eu fiz ele, se você reparar, em cima da nossa camada de fundo, tá? Por quê? Porque eu quero que ele pegue só em cima da camada de fundo. As outras coisas eu quero em cima dessa camada de pattern. Ele é só um detalhe, só para não ficar lisinho a imagem de fundo. Então eu selecionei ele aqui, vou mudar o modo que ele vai interagir com outra camada. Por quê? Porque a gente vai tirar esse branco e vai ficar só esses risquinhos preto. Tá vendo aqui, ó? Opa! Peraí. Tá vendo? Que ele é um fundo branco e um monte de risco preto em cima. Quando eu mudo aqui para multiply ou multiplicação, fica só a parte preta, tá vendo? Legal? E aí eu vou diminuir a opacidade um pouco, porque eu não quero ele tão forte. Você lembra que é só um detalhe? Pois é. Eu gosto de trabalhar com opacidade e preenchimento aqui embaixo, fio. Acho que dá um resultado bem legal. E aí vocês vão regulando até chegar em um que vocês gostem, tá? Eu acho que pra mim aqui tá legal. Mais ou menos 30 e poucos, 40. Quase que você não vê de longe, tá vendo? Mas aqui de perto dá uma baita diferença, ó. Quando a gente tá vendo aqui, ó. Opa, aqui, ó. Tá vendo que dá uma diferença bem legal? E aí, uma outra coisa que eu fiz lá naquele projeto que eu achei bem legal, que vai dar outra cara para sua arte. Tá vendo aqui, ó, culto de ceia? Pra gente dar uma quebrada em tudo isso e chamar atenção para isso aqui, eu vou pegar um brush qualquer, um pincel qualquer, e vou bater ele aqui embaixo aqui, ó. Esse aqui é o normalzão. Vou escolher uma cor
caso vai ser vermelho mesmo. E vou diminuir aqui, ó, porque eu não quero ele redondão assim não. Diminuir a dureza dele. Olha lá. Já deu uma outra cara, tá vendo? E aí eu posso mudar aqui o modo de mesclagem dele. Ó, tá vendo como é que esse ficou bem mais legal? O que eu fiz lá é que eu usei um outro brush. Usei um outro pincel. E aí vocês escolhem qual que vocês querem, tá? Qual que é mais legal. Eu gostei bastante daquele lá, que é este daqui. Deixa eu ver se eu acho. Eu já nem me lembro onde ele está. Não. Não. Aqui, ó. Tava aqui. Acho que foi este daqui. Deixa eu ver se... Não, foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, ó. Por que que eu achei esse pincel legal? Porque ele é meio esparramado, tá vendo? Então tem essa sensação de sangue. Então quando a gente está falando de ceia, a gente está falando de que lembrança é a morte até que venha. Então essa parte, esse pincel mais espalhado assim vai fazer bastante parte do contexto. Eu achei bem legal esse pincel aqui nessa arte. O que eu vou fazer é girar ele um pouquinho. E eu particularmente usar uma máscara para poder esconder algumas coisas, mas como você quer uma coisa rápida e facinho, a gente vai usar a borracha. Para quê? Para tirar algumas partes desse vermelho aqui, porque ficou muito, ó. Por exemplo, aqui debaixo do texto eu não quero, então eu tiro, só apagando com a borracha, nada mais que isso. Aqui também acho que ficou muito solto algumas coisas. Não vou apagar tudo também, porque a graça do pincel é essa, tá? Mas algumas coisas que ficaram bem distantes assim, ficaram bem espalhadas, eu vou tirar. Aqui em cima do pão também eu não quero. Vou tirar um pouquinho desse aqui. E pronto. Pronto. Acho que vai ficar legal assim. E aí o que eu vou fazer? Dar um modo de mesclagem aqui. Por exemplo, ó. Quer ver um que vai ficar bem legal? Que ficou legal. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Eu acho que os primeiros aqui de clarear o Multiply acho que vão ser os melhores. Multiply vai ficar bem escuro. Então não quero ele tão escuro. Vou deixar ele em cor mais clara. Deixa eu ver se luz. Aqui, ó, luz brilhante. Acho que esse aqui vai ficar mais legal. Tá? Então tá feita a nossa arte. A gente fez com as coisas do Photoshop. A gente não ficou pegando coisa. A gente prestou atenção no fundo, na diagramação do texto. E isso poupou um baita tempo. A gente demorou aqui porque a gente está falando dos conceitos que a gente está usando. Por quê, aonde. Mas isso aqui a gente ia fazer bem rápido. Vai ficar bem legal para você postar. E aí eu vou só fazer a pós-produção aqui rapidinho. Que aí é uma outra coisa. Opa, é uma outra coisa que a gente vai falar depois. Mas a gente vem aqui no canal Filter. Deixa eu puxar um pouquinho para cá. Deixar no zero. Só puxar Clarity. E colocar uma vinheta. Tá vendo que está escurecendo os cantos da nossa imagem? Então isso dá atenção, chama a atenção para o que está no meio, quando a gente faz assim. Tá? Muito médio. Então um pouquinho só de granulado. Aqui eu vou colocar sombras. Sombras. Pretos. Eu quero bem. Chamando bem aqui, ó. Fração vou pôr bem pouquinho. Essa arte já está bem chamando bem o contexto aqui. Então pronto. Aqui ó, sem pós-produção, com pós-produção. Dá muita diferença aqui, tá?
Eu demorei muito para aprender e foi um outro curso aí que eu aprendi, enfim, mudou minha vida quando eu aprendi pós-produção e a gente vai falar dela também. Nossa ideia aqui foi falar de uma arte rápida para a gente fazer, uma arte que às vezes a gente está sem tempo, ou então talvez não entende bem como é que funciona a máscara, aquela monte de coisa, e dá para a gente fazer uma coisa bem bonita ainda. Legal? Então quando a gente vai lá salvar, deixa eu colocar no exportar para web aqui, ó, exportar, salvar para web. Quando você for salvar, use essa opção, tá? Ela vai ficar com tentar manter a mesma qualidade e o menor tamanho possível. Então aqui já está em PNG e tal, salvar. Vou colocar aqui na área de trabalho. Legal, concluído. Essa aqui era a arte que a gente ia replicar. Eu usei um pouquinho diferente algumas coisas aqui, mas é a mesma ideia, tá? A gente sempre que vai refazendo, a gente vai mexendo em coisa, não tem jeito não. E aí a nossa arte ficou assim, ó. Show de bola, né? Então, fácil de fazer, só a gente tá bem consciente assim que a gente está fazendo, e aí a ideia, fica os conceitos que a gente usou, não se prenda ao que a gente fez. Nossa, eu tenho que colocar isso ali, isso que não foi usado aqui. Não se prenda nisso não, se pega no conceito, na ideia, como é que a gente pensou para fazer isso, tá? Toda vez que você for fazer, você tenha isso em mente aí. Então, se inscreve aí no canal, segue lá no Insta, vai ter o link aqui embaixo também, porque por lá a gente vai trocar ideia e preparar mais conteúdo para vir para cá. Se tiver dúvida, coloca lá. Enfim, vai ser bem legal a gente trocar essa ideia. A ideia ainda agora, os projetos aí, é esse de social media para a igreja. Eu vou trazer mais vídeos desse aí. Se você quiser alguma coisa específica, coloca aí embaixo e a gente vai se falando nos comentários, beleza? Então, espero que você tenha gostado. Vai vir mais vídeo desse aí. Segue lá no Instagram. E continue, já se inscreveu no canal, espero que você tenha se inscrito, senão, pelo amor de Deus, você chegou até aqui e não se inscreveu, agora vai acabar o vídeo, você vai lá e corre lá para se inscrever, beleza? Compartilha com o pessoal que faz mídia social lá da sua igreja. Essa dica foi bem facinha, mas a gente tem muita ideia aí, tem muita dica, muita coisa para se falar e conversar ainda, uns recursos muito top. Próximo vídeo vocês vão ver que legal. Fechou? Tamo junto, é isso aí, até o próximo vídeo, valeu!